Romanos capítulo 1. Paulo começa a se apresentar. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, isto é, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo. Preste atenção, Paulo está falando dele. Deus o chamou para chamar dentre todas as nações um povo, com a finalidade de que obedeçam e venham a ter fé. Então ele diz assim, um povo dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. A obediência que vem pela fé. Fala para o teu irmão isso, a obediência que vem pela fé. Grava isso, a obediência que vem pela fé. E vocês também vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês a graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Paulo está falando com a igreja de Roma. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como também colhi entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, pois estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E aí ele retoma o ensino. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Repitam comigo isso, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Isso, até aí. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Repitam isso, uma justiça que do começo ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Repitam comigo, o justo viverá pela fé. Agora vamos lá em cima no verso de número 5, final que nós repetimos. Para a obediência que vem pela fé. Repitam, para a obediência que vem pela fé. Isso, agora o 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. O justo viverá pela fé. Isso, até aí. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus. Se é assim, né? A justiça de Deus é pela fé, a obediência vem pela fé. Então, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se inúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória imortal por imagens feitas, segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impurezas sexuais, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas criadas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso o que, irmãos? Por causa da injustiça. A justiça vem pela fé, mas a injustiça vem pelo conhecimento e sabedoria do homem. É isso que ele está dizendo. E por causa da injustiça, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmos o castigo merecidos pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, que vem pela fé, nós lemos lá no começo, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentiras, praticam o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Podem sentar, queridos. Que palavra dura, né? Respira fundo aí. Eu não vim falar aqui de homossexualidade ou de homossexualismo, tá? Eu quero falar de algo muito mais importante que isso. Porque se vocês olharem bem, quando o Senhor fala de relações sexuais, de relações homossexuais, no verso 26, ele começa a falar no verso 26, ele vai dizer que tudo isso acontece por causa de uma outra coisa. Isto, na verdade, acontece porque Deus os entregou. Isso é muito importante. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus. Aqui está a chave, irmãos. Preste muita atenção, porque isso é para todos nós. Porque desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. É Deus quem entrega as pessoas para praticarem o erro. Como assim, pastor? Deus se aborrece tanto
de gente que não lhe obedece, que chega uma hora que Deus se cansa. Cuidado, nós temos que ter muito cuidado. A nossa falta de temor, a gente começa a fazer as coisas, a gente sabe que está errada, mas a gente insiste naquilo. A gente quer porque quer. E aí ele diz que esses homens, essas mulheres, não são pessoas tolinhas, são pessoas que adquiriram conhecimento, mas não de Deus. O conhecimento de Deus eles desprezaram, mas se encheram de conhecimento e sabedoria humana. E Deus diz claramente isto, que eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Me fugiu. Verso 22. Se você for olhar, no verso 21 diz: porque tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis. Futilidade, coisa que não serve para nada. Se tornaram fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceu, se encheu de trevas. Quando eles optaram por um conhecimento fútil, inútil, o coração deles se encheu de trevas. E aí eles se acharam sábios, porque não tinham mais luz no seu coração, eles começaram a achar que sabiam demais, mas tornaram-se loucos. E o que eles fizeram na sua loucura? Preste muita atenção nisso, irmãos. Eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui eu quero que você preste muita atenção. O homem natural, ele se acha esperto, ele se enche de conhecimento e sabedoria, e depois disso, o coração dele fica cheio de trevas, ele não percebe, e por causa dessas trevas, ele começa a se achar sábio, e na sua sabedoria, ele rejeita o conhecimento de Deus, e começa a fazer loucura, e a loucura que eles fazem, é transformar a glória de Deus, é querer, é deixar, na verdade, trocar a glória imortal, do Deus imortal, por imagens feitas semelhante a um homem, a um ser humano, semelhante também a aves, répteis, quadrúpedes, e eles vão e adoram essas coisas, e é por isso que Deus entrega a eles a impurezas sexuais. A impureza sexual, então, não é a primeira coisa, ela é o resultado da loucura humana, porque a justiça de Deus, ela vem pela fé, o justo viverá da fé. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, quando nós agimos como homens naturais, a gente começa a desconfiar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não pode ser entendida pela razão. Em algumas coisas sim, mas em outras, irmãos, é loucura para o homem natural, porque é pela fé. O justo vai viver pela fé, amém? Ele não vai viver pelo que ele vê, ele não vai viver pelo que ele entende, ele não vai viver pelo raciocínio humano, ele vai viver pelas Escrituras, e muitas coisas que aqui estão escritas, é loucura para o homem natural, por isso nós temos que abraçá-las, não pela razão, mas pela fé. Pela fé. Você olha para a criação do homem, do próprio homem. O que está lá? Que Deus pegou da terra, Deus pegou o barro e fez um boneco. Aí o que eu pensava? Eu pensava sabe esses bonecos tipo boneco de neve?
faz uma bola, coloca outra bola em cima, depois outra bolinha menor. Coloca os braços, depois coloca as pernas, os pezinhos, e aí então Deus veio e soprou um nariz de cenoura que Deus tinha colocado lá, né? E apareceu um homem. Mas pensem comigo, eu falei disso domingo passado. Eu estive em Roma. Paulo estava lutando para ir a Roma. Deus me deu o privilégio de ir a Roma. Eu fui a Roma. Não vi o Papa. Até não tinha interesse nisso também. Mas, até porque ele é argentino, né? Então, depois fica torcendo pela Argentina, a gente, né? Então, mas eu fui à Capela de São Pedro. Eu vi uma obra de arte tremenda, coisas maravilhosas. E eu andei pelas ruas de Roma. Vi o Coliseu, eu vi o Arco de Constantino, vi muitas obras. Roma é uma cidade, toda a parte antiga da cidade está muito destruída, mas mesmo assim é encantador, porque pensa em coisa bonita, você anda dentro de um museu a céu aberto, você vai andando, e é uma coisa depois da outra, você vai andando, você vai ficando abobalhado assim, sabe? Porque é coisas que você viu em livros, você viu em filmes, e de repente você está vendo ali, você olha, quando eu vi o Coliseu, é uma coisa assim gigantesca para aquela época, uma coisa assim assustadora, como a engenharia da época era tão avançada para fazer um negócio daquele que com terremotos e guerras não caiu ainda. Coisa tremenda. E ali em Roma eu vi uma imagem, uma estátua. Uma estátua que Michelangelo esculpiu. A estátua de Davi. O Davi de Michelangelo. Vocês já viram ela em foto? Alguém já viu Davi de Michelangelo em foto? Ele é esculpido em mármore branco de Carrara. É uma peça de arte magnífica. Magnífica. Você fica olhando para aquilo, parece que ele vai falar com você. Parece que ele quer falar. Sabe por quê? Olha, assim, é quase perfeito. Se você olha para ele, você vê todos os tendões, musculatura. Ele está numa posição meio que, como se estivesse fazendo uma posição de fisiculturista, né? É lindo demais, a mão, os dedos, as unhas. Ele está nu. A bolsa escrotal, o saco escrotal, o pênis, tudo é perfeito dentro dos padrões humanos. É um negócio monumental. Agora eu pergunto para você, e se Deus chega naquilo ali e faz assim, e ele começa a se mexer, e ele fica em pé, e ele começa a falar. Então, aquele boneco que Deus fez não era um boneco tipo esses de neve, era um ser humano. Ele fez um ser humano, ele modelou um perfeito ser humano e deu vida para aquele ser humano. Ele se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Esse ser humano começa a conhecer Deus. E Deus, ele peca, é expulso do paraíso, e todas as suas gerações são geradas longe de Deus. Mas Deus sempre se revelou aos homens. Toda cultura adora deuses, porque toda cultura tem a necessidade da adoração dentro deles, mas eles não prestam atenção naquilo que Deus está mostrando. A Bíblia diz que um dia faz declaração outro dia, uma noite fala com a outra noite, e não ouve-se a sua voz, mas sem fala, sem nada, eles estão mostrando a obra do Criador. E Deus fala, eu mostrei isso a eles. E isso é tão inegável, quando eu estive no Peru, eu ouvi falar do último Inca, como que é o nome dele? Eu vou acabar lembrando o nome dele. E por várias vezes, você escuta falar demais dele. Eu tive várias vezes em Lima,
E uma vez eu fui a Machu Picchu, Cusco, Machu Picchu, conhecer lá. E em todo lugar que você vai no Peru, se fala desse Pachacute. O Pachacute é o último Inca. E esse sujeito, um dia, ele está no seu palácio, isso está escrito nas crônicas incas, ele está no seu palácio e ele adorava o Deus Sol. É impressionante que eles do lado de cá, da terra, adoravam o Deus Sol. A cultura deles, se você observar, é muito parecida com a cultura egípcia. E do lado de lá, né, do oceano, o que os egípcios adoravam? O Deus Sol. O Deus Sol. Sabe aquelas plaquinhas? Tem umas plaquinhas que as pessoas penduram, bem pequenininhas aqui. Você já viu umas plaquinhas? Aquelas plaquinhas elas são inspiradas na plaquinha do Deus Sol. Porque o Deus Sol era redondo, mas eles, para poderem escrever, eles esticaram ele. Isso eu descobri lá no Egito, ouvindo eles falarem lá. Quando eu estive no Egito, foi quando eu estive também em Roma, estive em Israel, foi uma viagem só, né, que eu fiz. Não vai pensar que eu estou viajando o mundo a toda hora, não, que me dera Deus poder viajar mais o mundo, né. Então eu estou lá no Peru e eu comecei a escutar uma história sobre o último Inca, o Pachacute. E o Pachacute, ele é o cara que um dia está no palácio dele e ele está adorando da sua sacada o Deus Sol. O sol está brilhando e ele está adorando o Deus Sol. Então, de repente, uma pequena nuvem cobre o sol. E ele fica perturbado com aquilo. Como que o Deus Todo-Poderoso, que era o sol, pôde ser obscurecido por uma pequena nuvem? Veja que ele tem uma visão do homem natural. Ele não sabe que uma nuvem, ele não sabia que uma nuvem é muito menor em poder e em glória do que o sol. O sol é um astro enorme, mas ele via aquela bolinha de fogo no céu, ele achava que era Deus. Mas de repente ele viu uma nuvem, que ele sabia que derramava chuva, cobrir o sol. E ele então ficou frustrado com o Deus dele, o Deus Sol. E ele então foi meditar. E ele concluiu o seguinte: o sol e a nuvem são a mesma coisa. Porque a nuvem é fraca e ela encobre o sol. Então o sol também é fraco. Então existe um Deus, mas não é o sol e não é a nuvem. O Deus que existe, o verdadeiro, é aquele que criou o sol e criou a nuvem. Ele concluiu isso por si só. E ele se tornou adorador do Deus Criador de todas as coisas, sem ninguém pregar isso para ele. Porque isso, se você olhar em Romanos 2, isso está escrito lá em Romanos 2, que Deus revela isso, e a consciência da pessoa, e o seu interior, sabe, porque está gravado no coração do homem as leis de Deus. Então, Deus está falando aqui que ele se revelou ao homem. E ele se revelou ao Pachacute, como ele se revelou a tantos outros. Ele se revelou à humanidade. É chamada de revelação geral de Deus. A Bíblia é a revelação específica. E a criação é a revelação geral. Como que eu olho para um homem e não consigo reconhecer? Eu olho para o ser humano e não consigo reconhecer que existe um Criador. Para alguns homens, eles se tornam tão tolos na sua sabedoria, que parece que Deus, parece assim, que eles entram numa sala, que tem uma porta que se abre com uma maçaneta, a porta se abre, ela bate no encosto que está ali, trava, ele olha para a sala, tem sofás, tem cadeiras, tem mesa, tem isto, tem aquilo, e ele não conclui que aquilo ali, de repente, pegaram todas aquelas coisas, elas estavam envolvidas em alguma coisa e jogaram ali, e aquelas coisas ficaram tudo no lugar. O homem não conclui isso, ele conclui: alguém arrumou essa sala, alguém inteligente, alguém com bom gosto,
alguém que queria, alguém que intencionava deixar essa sala no lugar. Eu estou vendo que tem algumas pessoas que estão com frio, né? Está frio ou não? É que talvez vocês estejam, aí está com frio também, né? Um pouquinho. Talvez vocês estejam no rumo do coisa lá. Talvez se vocês mudarem um pouco de lugar, vocês vão deixar de sentir frio. Então vejam bem, gente. O homem, ele tem essa consciência. Você chega aqui, por exemplo, e olha aqui. Esse monte de coisa aqui. O que você conclui? Que essas coisas, alguém chegou ali na porta, veio correndo, 4, 5 homens vieram correndo com encerado, com todas essas coisas em cima e jogaram no palco e elas caíram cada uma no seu lugar certinho, tudo certinho. E esse som sai porque alguém chegou lá e jogou aquela mesa de som para cima, ela caiu no lugar certo e as coisas estão acontecendo. É isso que você pensa? Não, você pensa, alguém está arrumando isso. Alguém cuida disso. Porque essas coisas eu venho todo domingo aqui, elas estão funcionando. Às vezes não funcionam muito bem, às vezes funcionam extremamente bem, às vezes mais ou menos. Mas elas estão funcionando, tem alguém cuidando disso. Alguém que escuta, alguém que percebe. E é assim, essa é a verdade. Imagina que você é o Neil Armstrong. Quem sabe quem foi Neil Armstrong? Alguém sabe? Quem que foi o Neil Armstrong? Foi o primeiro homem a pisar na lua. O que ele fez na hora que ele pisou na lua? Você lembra, Jefferson? O que ele levava na mão? Que ele colocou lá para marcar que foi os americanos que chegaram lá? A bandeira dos Estados Unidos. Então agora, né, o Brasil vai mandar um foguete para a lua. Explodiu no meio do caminho, explodiu tudo lá, né? Na barreira do inferno lá em Natal. Vocês sabem que foi mandar um satélite, explodiu tudo, morreu o cientista, morreu tudo. O Brasil sempre dá zebra, né? Então, isso aconteceu no Brasil, tá? Mas vamos imaginar que agora melhorou. O Brasil vai mandar um foguete com um astronauta para a Lua. Aí o astronauta chega lá e ele... Porque existe a teoria da conspiração, de que os americanos nunca chegaram na Lua. Não sei se vocês já ouviram isso. Que os americanos nunca chegaram na Lua. Aí, o brasileiro chega lá, desce, faceiro, né, pulando. Né? Americano chega marchando na Lua, né? O brasileiro já desce assim, né? Aí o brasileiro chega lá, não encontra a bandeira americana, mas encontra um montinho de pedras, e em cima das pedras está uma câmera fotográfica Nikon. O que o Brasil conclui? Quem chegou primeiro na Lua? Um paraguaio que fez contrabando, foi isso? Não, foi um japonês. Por que foi um japonês? Por que o brasileiro não vai pensar assim, ora, deve ter acontecido alguma explosão de gases aqui e formou uma Nikon? Porque a Nikon, ela caracteristicamente é japonesa. Todo mundo reconhece que ela é japonesa, que aquilo não aconteceu por acaso. Mas aí os homens, querendo ser sábios, se tornam loucos. Eles olham para o outro homem e dizem assim, foi uma explosão de gases. Eles olham para o universo que eles não conseguem entender até hoje, com toda a ciência, e eles dizem, foi uma explosão de gases. De repente deu um pum cósmico, e aquilo virou tudo isso. Como? Como, irmãos? Explosão de gases. Como que vai virar tudo isso? Então o homem, se dizendo sábio, ele olha para todas essas maravilhas. Eu estou vendo coisas na natureza aqui, as árvores ali no fundo, né? Eu olho vocês são a natureza, eu sou a natureza. Eu olho para isso aqui, eu sei que não foi Deus que criou isso, foi um homem que desenvolveu. Eu olho para isso aqui, não tem vida, foi um homem que desenvolveu. Mas quando eu olho para uma árvore que transpira, que balança ao vento, uma árvore que dá frutos, eu tenho que reconhecer, alguém muito inteligente e poderoso fez isso. Mas eu olho para um ser humano, você já viu a complexidade de um olho, a complexidade,
a complexidade da íris, só da íris, da retina, do globo ocular, do cristalino, do nervo óptico por onde é transmitido, a complexidade do batimento cardíaco, que de tão simples é complexo. Vocês todos têm eletricidade dentro do seu corpo. Os homens não sabem explicar como que um ser humano tem partida elétrica no seu corpo. Você sabe por que eles usam desfibrilador elétrico? Pum, aquele choque, por causa da eletricidade que está no nosso coração. Fibrilação é quando esse ponto, que eu não me lembro o nome agora, ele se parte, ele fica em vários lugares do coração, o coração começa a bater de qualquer jeito. Então eles dão aquele choque para todas aquelas partículas ficarem no mesmo lugar, aquelas partículas de eletricidade, e começar a dar o tum, tá, tum, tá, tum, tá. Agora, os homens, o que eles fazem? Eles não reconhecem a glória de Deus em tudo isso. O pecado faz a gente não reconhecer a glória de Deus no fato de que acordamos. A gente louva a Deus por uma cura sobrenatural, mas não louva a Deus porque você está respirando. Quem aqui está pensando assim, eu tenho que respirar, senão eu vou morrer. Eu tenho que respirar. Não, é natural, você respira naturalmente. Tem alguns começaram a ter aflição, né? De pensar que tem que pensar na respiração. Mas você está respirando naturalmente. Quem te deu isso? É a vida que está dentro de você, é a centelha divina que está dentro de você. Teu coração, ele bate naturalmente por partida elétrica. Como que isso foi parar dentro de você? Que coisa maravilhosa, você está me ouvindo, eu estou falando. Nós desenvolvemos com nossa inteligência capacidade de nos comunicar e de comunicar coisas muito intrínsecas, muito difíceis, complicadas. Mas aí o homem, ele faz o seguinte: ao invés de pensar que tem um ser lindo, que tem um ser poderoso, que tem um ser maravilhoso, que tem um ser sábio, inteligente, capaz de ordenar todas essas coisas, ele pensa, existe um Deus, eu vou adorá-lo. O que ele faz? Ele faz um boneco de pedra, ele faz um boneco de pau. Eu vou dizer uma coisa para vocês hoje, que eu espero que vocês entendam. Ele esculpe uma ave, ele desenha uma ave, e ele vai adorar essa ave. Em outras culturas, não é a ave, é um bicho, é um quadrúpede, é um réptil, é uma vaca, é um rato, é um macaco. Pastor, sim. E tem culturas que eles adoram de tudo o que é criado, mas não adoram o Criador. Quando o homem faz isso, o que ele está fazendo? Ele está trocando a glória de Deus por coisas criadas. Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Muita atenção. O homem está adorando um boneco. Imagina que isso aqui é o boneco que eu esculpi, coloquei lá na minha casa, num pedestal, seja ele de um homem, de uma mulher. Eu estou adorando. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, oh Deus grandioso, oh Deus que cuida da minha família. Estou adorando isso aqui, estou achando que isso aqui cuida da minha família, que isso aqui é maravilhoso, oh Deus maravilhoso. Olha o que a palavra de Deus diz, verso 22, dizendo-se sábios tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a impurezas sexuais, segundo o desejo pecaminoso do seu coração, para a degradação dos seus corpos entre si, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. Mentira. E adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Presta atenção nesse raciocínio que o apóstolo Paulo está nos dando. Preste muita atenção, muita atenção. Eu esculpi
isto. Só que Deus está falando, imagina que isso aqui é um bonequinho de pau que eu esculpi, fiquei lá com o meu canivete, fiz ele. Paulo está dizendo o seguinte, que eu escolhi adorar e servir a uma coisa, a um ser criado, a seres criados em lugar do Criador. Esses seres criados foram criados pelo Criador. Só que eu estou adorando um ser criado? Sim ou não? Não. Preste atenção no que eu estou querendo passar para você. Eu estou adorando uma coisa que eu esculpi, certo? Essa coisa não foi criada por Deus. Esta coisa foi eu que fiz. Concordam comigo ou não? Quando a pessoa pega um boneco de gesso que é feito lá numa fábrica, e pintadinho, tudo, e põe lá no seu altar, no seu oratório, e fica adorando aquilo, ele está adorando. Aquilo lá é uma coisa, é melhor isto, melhor assim, aquilo lá é uma coisa criada por Deus ou desenvolvida pelo homem? Fabricada pelo homem? Uma coisa fabricada pelo homem. Mas por que que Deus diz que ele, ao fazer isto, está adorando uma coisa criada? Aqui existe um mistério. Porque a palavra também diz que atrás de toda imagem tem um demônio. Por isso, que quando o homem adora uma imagem, ele está adorando, na verdade, um demônio. A coisa criada da qual Deus está falando não é a coisa fabricada pelo homem. A coisa fabricada pelo homem é a caracterização, é a imagem da desobediência. Mas o que ele está adorando de fato é demônio. A Bíblia diz que tudo que é consagrado a ídolos é consagrado, na verdade, a demônios. E a Bíblia diz que quando você pega essa imagem e leva para dentro da sua casa, a maldição que está nela fica sobre a sua vida também. Mas não é esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero levar vocês a pensarem comigo, porque Deus está falando que eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Quem é o mentiroso? Quem é o enganador? É Satanás, é o diabo, pai da mentira. Então quando nós temos uma imagem, nós trocamos a glória de Deus pelo mentiroso, por Satanás, por demônios. Mas mais do que isso, irmãos, prestem muita atenção. Ele diz, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e trocaram, verso 23, e trocaram a glória do Deus imortal pelas imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, de pássaros, répteis e quadrúpedes. Por isso Deus os entregou a impurezas, tal. E aqui, preste muita atenção. Olha só o que vai acontecer. Quando nós desprezamos a Deus para adorar uma coisa que nós esculpimos, uma imagem feita segundo a semelhança de um ser criado, e estamos adorando um outro ser criado por trás disto, o que nós estamos fazendo de fato? Prestem atenção. Nós estamos trocando a glória de Deus, o Deus glorioso. Estamos nos tornando injustos. Isso não é justo. Não é justo que eu chegue lá na Lua e veja a máquina Nikon e diga, quem chegou na Lua foram os paraguaios. Porque quando eu vou comprar muamba, eu vou no Paraguai. E lá no Paraguai eu compro máquina Nikon. Você tem que dizer que a máquina Nikon chegou no Paraguai porque ela foi fabricada no Japão. É injusto. Seria injusto o governo paraguaio reivindicar que eles chegaram na Lua quando eles nunca pisaram na Lua. É óbvio que eu estou fazendo aqui uma analogia, ok? Eu estou fazendo uma comparação. Seria injusto, e é injusto. Não é justo, é injusto que nós, homens, deixemos de dar glória ao Deus Todo-Poderoso para dar glória ao mentiroso que nos fez
construir, fabricar, esculpir, seja lá como for, uma imagem que é semelhante a uma criatura, e que na verdade não é uma criatura. Então nós estamos adorando uma mentira. Só que, aí que vem a coisa, irmãos. Quando você começa a ler o verso 18, você vai ver, preste atenção, porque a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Vocês perceberam? A ira de Deus se manifesta lá do céu contra esse pecado, essa impiedade. Impiedade é fazer aquilo que é do ímpio, aquilo que é do pecador, aquilo que é do homem corrompido. Ele fala, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a Nikon revela que é do Japão, e tudo isso revela, ele está falando, tudo, desde a criação, os atributos invisíveis de Deus são manifestados, seu eterno poder é manifestado, sua natureza divina é manifestada, e tem sido visto claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. É simples, é só olhar e querer enxergar, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis. O homem se acha muito esperto, muito sabido, por dar definições, por elaborar filosofias, por estabelecer conceitos. E Deus está dizendo, tudo isso é fútil, porque eles estão desprezando aquilo que é mais importante. O que é? O conhecimento de Deus. Verso 19, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto nas coisas criadas. E o homem prefere ficar dando definições, conceitos, ficar estabelecendo valores, princípios, termos. Ele fica como que fazendo uma massagem egocêntrica. E quando ele está num patamar de desenvolvimento desse raciocínio natural, diabólico, ele pensa que se tornou sábio, mas na verdade se tornou louco. Você vê isso na história, homens, filósofos, que no final foram internados em hospício, como Nietzsche e outros tantos. Pesquise na história, filósofos, sociólogos, internados em hospício no final de suas vidas, porque eles ficaram loucos, mas a loucura deles ficou manifestada aos homens quando eles são internados no hospício, mas a loucura deles ficou manifestada a Deus quando eles rejeitaram o verdadeiro conhecimento, o conhecimento do Criador. E aí então, irmãos, vem a coisa terrível. Aí vem onde eu quero chegar, preste muita atenção. Verso 24, por isso Deus os entregou à impureza sexual. Por que impureza sexual? Por que isso? Deus não podia entregar ao roubo? Deus não podia ter entregue, sei lá, a mentira? A corrupção financeira? Por que Deus fala que entregou a impureza sexual? Isso é muito importante, preste atenção. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos, a loucura do seu coração, para a degradação do quê? Do seu corpo, entre si. O que eu construí aqui? Um corpo sem vida. O corpo deles tem vida porque Deus deu vida, só que Deus os entregou para que eles corrompessem, assim como eles corromperam a glória de Deus, criando alguma coisa. Deus entregou eles para corromperem os seus próprios corpos. E ele fala, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e os seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre, amém. Amém, amados? Ele é bendito para sempre, amém? Por causa disso, Deus nos entregou
paixões vergonhosas, até suas mulheres, isso é porque a mulher é a adjutora idônea, a mulher é a guardiã do homem. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. O que elas estão fazendo? Degradando seus corpos. Da mesma forma, o homem também abandonou a relação natural com a mulher e se inflamou de paixão uns pelos outros. Por que eles estão fazendo isso? Porque Deus os entregou para que os seus corpos se corrompessem. É isso que está lá no verso de número 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Aí ele continua dizendo: começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam, presta atenção, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Que castigo é esse que eles receberam em si mesmo? Uau, como Deus é maravilhoso. Preste atenção. O que eles fizeram com o Deus Criador? Eles fizeram um rato para adorar. Colocaram lá, ou fizeram a semelhança de um homem para adorar. Porque um rato, o homem não tem condição de fazer. Rato é uma criatura de Deus. Um ratinho, se você pegar ele, você vai ver que aquele bichinho viver é uma coisa maravilhosa. E não é o rato. Mas vamos falar do homem. Ele pegou uma estátua, fez uma estatuazinha e ele ficou lá adorando. Ele corrompeu ali a imagem de Deus, porque ele está adorando a mentira. A mentira está por trás da imagem, está adorando demônios. E ele está se achando sábio com aquela imagem que ele fez. Aí Deus falou: quer saber de uma coisa? Você vai experimentar o que é ter a sua glória corrompida. Pois agora eu vou deixar vocês para vocês mesmos. E vocês vão fazer essa disposição mental de vocês, corrompida, que corrompeu a minha glória, vai corromper a glória de vocês. Vocês se tornarão homens que se apaixonam por homens. E ver a indecência de um homem de 4 com o outro penetrando o ânus dele. O ânus que foi feito para excreção, num ato indecente, uma mulher chupando a outra num ato indecente. Isso é uma degradação. E eles estão recebendo nos seus próprios corpos isto. A degradação, você vê uma mulher fazendo um ato de feminista. Mulher, nunca diga, você que é crente, que você é feminista, pelo amor de Deus. Feminismo é um movimento político ideológico, que no começo era até muito bom, porque queria que a mulher tivesse a mesma liberdade do homem de votar, de poder ser vista na sociedade como homem, mas agora a mulher está se degradando a tal ponto que elas estão tirando as calcinhas, subindo a saia, defecando em foto de político, em público, urinando em bandeira, em público. Isso é degradar-se a si mesmo, é o que ele está falando. Começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Qual é o castigo? É ser corrompido, é não ser mais a expressão da glória de Deus, é ser uma excreção, uma coisa abjeta, uma coisa enojante, enojável, nojenta, espúria. E ele continua dizendo: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia, tornando-se cheios de toda sorte de injustiça. A justiça que vem pela fé, a injustiça que vem pelo abandono do conhecimento de Deus. Agora estão cheios de toda sorte de injustiça. Agora você vê aí, porque aqui é sintoma. A questão da relação sexual, irmãos, é uma condição em que o ser humano está porque ele rejeitou o conhecimento de Deus. Agora, o que ele faz nessa condição é um sintoma. Então, cuidado com os sintomas. Veja o sintoma, vê se você se enquadra em algum deles. Olha os sintomas. Além do mais, visto, verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, agora a mente
pensa tudo que é reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda injustiça, maldade, ganância. Você é ganancioso? Maldoso? Está dando drible nos outros? Está dando Pelé na praça? Ganancioso, depravação, cheios de inveja. Você é invejoso? Invejosa? Homicídio. Se você odiar no teu coração, você já matou. Rivalidades. É o que a gente mais vê agora na internet, né? Rivalidades. E a gente está vendo isso na internet, não é porque isso é novo, não. É porque agora, como disse alguém, né, que a internet deu voz a todos os idiotas. Agora está todo mundo falando. Antes não dava, assim, o cara pensava isso lá na casa dele, mas não tinha como saber o que ele estava pensando na casa dele. Agora você tem, ele põe na internet. Ele põe no Facebook, ele põe no WhatsApp, ele põe no Instagram, ele põe no Twitter. Então agora, olha, preste atenção. Eles estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, cheios de engano, de malícia. São bisbilhoteiros. Bisbilhotar a vida dos outros é sintoma de injustiça, de depravação, de que você está num caminho ruim. Caluniadores, gente que fica falando mal dos outros, caluniando as pessoas. Você sabia que calúnia é uma contravenção penal também, né? Até os ímpios não toleram a calúnia. Você começa a falar, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo, fulano de tal é aquilo outro. Cuidado, você pode ser processado. Inimigos de Deus. Bíblia. Bíblia não é palavra de Deus, não. Bíblia é coisa escrita pelo homem. Deus não existe. Insolentes. Você sabe que é uma pessoa insolente? Uma pessoa que não tem reverência, não tem respeito. A insolência é aquele filho que levanta para o pai e diz assim: eu não admito que o senhor fale assim comigo. Tem muito pai que já viu o dedo do filho, que ele criou, que ele limpou o traseirinho, que ele trocou a fralda para não ficar assado, né? Que a mãe que deu de mamar, que cuidou, que esquentou, que manteve aquecido para não morrer, que cuidou, sobreviveu. Aí ele cresce e começa: quem você pensa que você é para querer mandar na minha vida? Ah, pai, mãe, quando o filho fala isso para o pai, é porque você, pai, já perdeu toda a autoridade, você já jogou fora. Como que um filho tem a petulância de falar isso? Eu não tinha coragem de erguer a voz para o meu pai, quanto mais falar isso para ele. E tem filho metendo o dedo no nariz de pai por aí. Ah, meus irmãos, nós precisamos nos impor como pais. Tem esse negócio de ser amiguinho de filho, não. Pai não é amigo, pai é pai. Mãe é mãe. Senão chamava amiga. Miga. Não é amigo nem miga, é pai. E pai põe limite. Pai diz como tem que ser. Porque você, pai, já andou o caminho que o teu filho está andando. E você sabe que se você não colocar limite, ele vai fazer isso, ele vai se depravar. Ele vai se corromper e vai se destruir. Então ele continua dizendo: inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, acha que sabe tudo. É que nem essa molecada que está indo para a faculdade, fez o primeiro ano. Eu lembro uma moça que ficou debatendo comigo na internet. Ela falou para mim: eu fiz sociologia, eu fiz psicologia, eu fiz antropologia, eu fiz filosofia. Você sabe o que ela fez? Ela estudou numa faculdade aqui perto, que é de uma matéria tipo assim, comunicação, que lá na grade curricular tem princípios básicos da filosofia, princípios básicos da psicologia, princípios básicos da antropologia, princípios básicos da sociologia. Ela não sabe nada, mas é presunçosa. Ela presume que ela é alguma coisa. Agora virou a bambambam. São presunçosos. Inventam mentiras.
Irmãos, cuidado com os termos que você tem escutado hoje em dia. Termos como, até termos que hoje já são aceitos juridicamente, como feminicídio, é inventado, irmãos. É homicídio, é para todo mundo, homem e mulher. A Bíblia diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, e que Satanás é homicida desde o princípio, ele mata homens e mulheres. Inclusive matou a mulher primeiro que o homem, e Deus chamou de homicídio, porque estava matando o ser humano. Mas os homens inventaram o feminicídio. Por quê? Porque a mulher precisa ser justiçada por causa de um movimento feminista mais severamente do que o homem. E vocês sabiam que morrem mais homens do que mulheres no Brasil? E inclusive mais homens matados por suas companheiras do que mulheres mortas pelos seus companheiros? Os homens morrem que nem formiga nesse país. Procurem os dados e vocês vão ver. Mas os homens estão relegados a segundo plano, porque Satanás está construindo uma sociedade feminina, de homens que não são mais autoridade nas suas casas, homens que não são mais exemplos de hombridade. Não é de machismo, machismo também é outra vertente ideológica, sociológica, não tem nada a ver conosco. Nós somos cristãos. E cristão não é simplesmente ficar olhando que nem bobo alegre para a vida, não. Cristão tem posição. Amém? E aí, olha só, continua os sintomas, vê se você se enquadra num deles. Inventam, praticam mal, desobedecem aos pais. Uau! Olha lá onde começa, em casa, na desobediência aos pais. Desprezam, são insensatos, desleais e sem amor pela família, são desleais. Você sabe o que é deslealdade? Quem aqui já sofreu deslealdade? Levanta a mão. Você ajudou no final, ó, no C. Você ganhou um Amazonas escrito no traseiro. Quem aqui já passou por isso? Isso chama-se deslealdade. Você está lá ajudando o cara, você ajuda, o pastor sabe o que é isso. Você ajuda, você ora pelo sujeito, você orienta, você aconselha. No final, ele diz que você, porque num determinado momento da vida dele, você não pôde atendê-lo, ele diz que você, pastor, ele diz que eu, pastor, nós não prestamos, nós não acolhemos, nós não ajudamos. Agora os líderes de corda estão provando isso também, a deslealdade. Porque os líderes de corda vão lá, ajudam, os líderes de corda vão ver lá, o cara está sem comida, ele dá comida, ele arruma, ele vem aqui, pega a cesta básica, porque a corda também dá suas ofertas, e ele ajuda, ele vai lá e tal. Aí o cara fala assim, está sem emprego, ele ajuda a arrumar emprego, ele dá força e fala, não, Deus vai ajudar, nós vamos orar, põe a corda para orar, todo mundo orando pelo sujeito. A hora que o sujeito dá aquela empenadinha, né, que ele estava parecendo aquele frango destroncado, ele estava todo depenado na vida, ele estava cheirando fumaça, cheirando pena queimada, todo, né? Só tinha umas penas no pescoço. Ele chegou ali depenado na corda. Você ajuda, a corda ajuda, a hora. Aí quando ele começa a criar umas peninhas, que ele bate as asas assim, ele começa já a dar um cantinho, né? Ele já começa meio desafinadinho, mas ele começa a cantar de novo. Aí ele pega e fala para você assim, sabe o que é? Essa igreja é muito fria. Essa igreja não cuida das pessoas. Que líder de corda já passou por isso? Você cuidou que nem um condenado dele, e ele fala para você, essa igreja não cuida das pessoas. Ele está jogando na sua cara a impiedade dele. E ele vai para onde? Uma igreja que nunca cuidou dele, que nunca deu comida para ele, que nunca ajudou ele, que ninguém nem sabia que ele existia. Não cuidou, não é porque não amava, não sabia que ele existia. Aí ele bandeia para o lado de outro, porque você, naquele dia, você estava com um problema muito sério e você não pôde ir, ou porque você estava cansado, seja lá o que for. Tem um dia que a gente não aguenta. Não é verdade? Tem um dia que não dá. Espera um pouquinho. Você não é bebê para ficar cuidando do você, que nem se fosse um bebezinho. Chama o pastor. Chama o pastor. Espera aí, meu irmão, tem que crescer. Tem que crescer. Mas aí o líder de corda agora está percebendo isso.
E os caras vão embora, todo empenadinho. Passa alguns anos, você olha para ele, está parecendo o frango de novo, tudo destroncado, está andando tudo. Você fala, o que foi, irmão? Não, tá tudo bem? Não, está tudo bem. Ele fica com vergonha de dizer, irmão, me perdoa. Mas ele tem vergonha por quê? Porque ele é perverso. Ele é perverso, indigno. Porque se ele fosse digno, ele viria e falaria para você o que é que aconteceu de fato, que ele não prezou, ele desprezou, ele foi desleal com você. É aquele filho que o pai alimentou, que o pai ajudou, que o pai deu comida. O filho nem sabe o que o pai passou para colocar aquela comida na mesa, mas ele senta como o rei da cocada preta e come. E às vezes ainda fala assim para a mãe, ô mãe, só tem isso? Quantos pais já ouviram isso aqui? Né? Não precisa levantar a mão. Só tem isso? Podia não ter nada, porque você não fez nada para ter isso. Você não ajudou em nada. Você come, bebe, dorme, você é um hóspede na casa. E o pai investe. O pai investe na escola, porque hoje a escola estadual não está dando nada para os alunos, a não ser perversidade. Aí o pai e a mãe tira de onde não tem para dar para o filho. Né? É que nem o passarinho, você já viu como o passarinho alimenta o outro, né? Vomita na boca, tudo que comeu põe na boca do filho, tudo que comeu põe na boca do filho. Aí esse filho fica no ninho como se fosse o chupim. O chupim, irmãos, é a coisa mais triste de se ver. Você já viu uma tico-tico dando comida para o chupim? Quem aqui já viu? Um dia eu achei estranho, eu vi um chupinzão assim, eu pensei que era um pássaro preto, né? O chupim parece com um pássaro preto, mas ele não canta, ele só pia. É um bicho que ele serve só para mostrar para a gente mesmo como que é a deslealdade. A mãe não é cuidadora, a mãe do chupim não é cuidadora, ela bota o ovo lá no ninho da tico-tico, e a tico-tico chama tico-tico por causa disso, a vida dela é tico-tico, ela nunca progride, porque a hora que dá, que ele vem a furo, a hora que ele vem a furo, o que tem lá dentro? Tem um filhotinho de tico-tico, que não vai ser bem alimentado, porque tem um chupinzão lá do tamanho do dois da tico-tico, já nasce com o corpo de dois da mãe, a mãe adotiva, e a mãe adotiva não consegue enxergar que ele não é filho. Aí o que ela faz? Ela dá de comer para ele, e aí um dia ele bate asa, aí ele bate asa e ele vai para o chão. E um dia eu vi uma tico-tico correndo atrás do chupinzão, mas um big de um cara, velho. Ele era grande. E ela correndo atrás dele, e ele com a bocona aberta. Grava que nem um pardal. E lá vem a tico-tico, aquele pássarozinho pequenininho, enfiar o bico na boca dele e dar toda a comida que estava no estômago dela para ele. Você acha que ele vai reconhecer o que ela fez? Não. É que nem os filhos chupim. O pai faz de tudo, a mãe faz de tudo, né? Faz de tudo, ajuda, sustenta, dá faculdade. Ele nem percebe, né? Ele nem percebe, ele está com a roupinha bonita, passada. A mãe ficou lá, depois de horas de trabalho secularmente, ficou passando roupa para ele. Ele não dá valor, ele é desleal com o pai, com a mãe. Ele não vê o suor do pai e da mãe. Ele é desobediente. Ele se acha tudo. Sabe o que o pai tinha que fazer? Tinha que falar assim, não está bom para você? Onde você acha que é o melhor lugar para você morar? Porque na casa do fulano ele tem tudo. E na sua não? Seu infeliz, na sua não tem tudo? O que você queria ter que o outro lá não tem, que o outro tem? Eu queria a televisão, 200 polegadas dele. Para, aí também você está querendo demais. Eu queria andar num Porsche que nem ele anda no pai dele. Filha, para. Queria ir passear para a praia toda, e foi para a praia, passou um mês na praia. Para, filho, para, não é assim que funciona a vida. Estou certo ou não, irmãos? Mas o filho fica olhando, ele tem um tênis Nike, ele tem um ASIC, ele tem um Mizuno, e eu tenho lá, sei lá que tênis que o cara tem lá no pé. É o que eu posso te dar, meu amado. Agora ele tem uma camiseta da Lacoste. É do Paraguai, comprou lá um camelô, mas é da Lacoste.
Filho, eu só posso te dar aquela que parece com a Hering, nem da Hering é. Mas não está bom, não está bom, ele é desafeiçoado, ele não tem afeição natural. Aqui tem na minha tradução, não traz esse termo, ou traz, deixa eu ver, implacável, traz sem afeição natural. Tem alguma que tem aí? Tem alguma aí no verso de número 20, 29, 30 e 31? 29 e 30, não tem afeição natural. Tem alguém que tenha na sua tradução, essa tradução, sem afeição natural? Tem? Quem tem? Quem tem? Lê para mim a sua tradução. Vinte e nove, 30 e 31. 29 e 30. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Isso é muito sério, isso são sintomas. Você está assim? Você está tão seco que você está assim? Cuidado, tome cuidado. Por isso, irmãos, para fechar agora a palavra, por isso que a obediência à palavra, está lá no verso de número 5 que nós repetimos. Paulo foi chamado para ser apóstolo, para dentre todas as nações chamar um povo para a obediência que vem da fé. Nós não vamos ser desobedientes, irreconciliáveis. Eles são desobedientes aos pais porque estão se desencaminhando, não valorizam a família. Você vê, o Brasil hoje, a legislação brasileira, as propostas não valorizam a família. Irmãos, nas EMEIs de Marília, pais cuidem dos seus filhos. Nas EMEIs de Marília, tem livros paradidáticos, que são as cartilhas gays LGBT, ensinando o seu filho a ter relação precoce para erotizar o seu filho, a sua filha. Nas escolas do Estado também tem, porque o MEC é uma lata de lixo, que está jogando sobre a nossa sociedade tudo quanto é lixo. Por quê? Porque eles estão corrompidos, porque eles resolveram adorar demônios através daquelas adorações. E vejam bem, não é só a adoração de um pedaço de pau, de um pedaço de pedra, é a adoração da ideologia, é a idolatria do carro, é a idolatria da casa, é a idolatria por outro ser humano, é a idolatria do trabalho, tudo quanto é idolatria, e faz com que nos afastemos de Deus e recebamos a punição em nós mesmos, porque nos tornamos injustos. Agora, se queremos viver a justiça de Deus, nós temos que obedecer pela fé. Não é porque a nossa razão quer, porque a nossa razão muitas vezes não consegue penetrar, prescrutar a sabedoria de Deus. Tem que ser pela fé. Se você quer ser alguém que recebe de Deus a graça, o amor, que você recebe as bênçãos do Senhor, você tem que obedecer pela fé. Por que eu vou obedecer? Porque é Deus que quer, é Deus que manda. Ah, mas eu entendo isso, eu entendo aquilo, mas eu jogo fora o que eu entendo para abraçar aquilo que Deus entende. E ele continua dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Verso 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Obediência pela fé, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho, por que eu não me envergonho? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uau! Irmãos, eu louvo a Deus porque você veio hoje de manhã. Deus tem um presente, é presente para você o que você está ouvindo. É um presente para mim o que eu estou ouvindo de Deus. O pessoal vai vir à noite, eu não vou poder pegar tudo isso para eles. Você está sendo presenteado. Preste atenção no que está falando aqui, olha.
porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Preste atenção na justiça de Deus. Como que é a injustiça do homem? A injustiça do homem é o seguinte: Deus revelou tudo, Deus manifestou a sua glória, mas eu rejeito a glória de Deus. Eu rejeito entender que tudo isso foi feito por Deus. Aí eu faço um pedaço de pau e fico adorando aquele pedaço de pau que parece com um homem, parece com uma mulher, parece com um bicho, parece sei lá com o quê, ou fico adorando o meu trabalho, ou fico adorando o meu conhecimento, ou fico adorando o meu carro, ou fico adorando o meu pastor, eu fico adorando a minha igreja, eu fico adorando uma outra coisa que não seja Deus. E isso é injusto. E isso é corrupção. E isso vai fazer com que a gente fique abandonado a uma condição onde nós vamos corromper não a glória de Deus, mas a nossa própria glória, os nossos próprios corpos. E os sintomas são todos esses que nós lemos aí. Agora preste atenção. Preste muita atenção, para você não falar que eu falei o que eu não disse. Preste muita atenção no que você vai ouvir. Não me envergonho do Evangelho. Verso 17. Esse é o começo do verso 16. Agora o verso 17. Porque o Evangelho porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Por que o homem quer uma imagem? Por que o homem quer pegar alguma coisa? Porque o homem tem dentro dele a necessidade de adoração da imagem. Você foi criado para adorar a imagem. Que imagem? A imagem de Deus. Quem é a imagem visível do Deus invisível? Jesus Cristo. Olha lá Colossenses, capítulo 1. Eu não estou falando de uma imagem que represente Jesus, estou falando de Jesus. A imagem, não uma imagem, a imagem. O Jesus verdadeiro, né? É disso que está falando. Colossenses 1. Está falando de Jesus, eu não vou ler tudo porque senão vai longe. Aí fala no verso 15. Para que você entenda que é Jesus, vamos começar no 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, poder, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e antes dele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto que estão nos céus como na terra, e estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. O homem quer fazer uma imagem. Sabe por quê? Porque foi a imagem de Deus que criou todas as coisas. Nós temos necessidade da imagem, mas não a imagem feita de pau, de pedra esculpida. A imagem de Deus. A imagem, quando eu olho para Deus, quem que eu vejo? Eu vejo Jesus Cristo, aquele que derramou o sangue na cruz e reconciliou consigo todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele reconciliou no céu e na terra, debaixo da terra não, no céu e na terra. Nós olhamos para Ele e o adoramos. Tu és digno, Tu és digno. Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A terra está cheia da sua glória. Digno és de tomar o livro e de desatar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações, e para Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isso é o que se canta lá no céu. Isso é o que se declara lá no céu. Foi essa visão que João teve quando ele foi arrebatado para o céu. E ele viu os seres angelicais e os anciãos jogarem suas coroas, e os seres viventes adorando a Deus, dizendo:
digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro. Eles estão adorando a imagem visível do Deus invisível. E João diz, eu vi o trono, tinha 24 anciãos, 12 de cada lado, e no meio, como um cordeiro que foi morto. E os seus cabelos eram brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés reluzentes como bronze. E ele tinha na coxa direita dele um nome escrito, o nome dele. E ele estava sentado sobre um mar de vidro. E em volta do trono 4 seres viventes, um com uma cara de touro, outro com cara de leão, outro com cara de águia, outro com cara de homem. E todos a uma só voz adoravam, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, e com seu sangue comprou para Deus homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. E para o nosso Deus os constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus te chamou para reinar, não é para viver atrás de uma imagem, que atrás dela tem um demônio, não é para se corromper e viver a corrupção. Deus te chama para adorar Jesus Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Deus te chama para ser sábio, para remir o tempo e para ensinar essas coisas, porque os homens foram entregues à depravação, estão corrompendo seus corpos, estão corrompendo em si mesmo a sua glória, porque corromperam a glória de Deus. Não corrompa a glória de Deus. Veja se há em você os sintomas de alguém que está se desviando do caminho. Vê se há injustiça, dolo, maldade. Vê se há em você corrupção. Vê se há em você desejos que são obscuros. Homicídio, assassinato, aborto, estão querendo matar as nossas crianças desde o nascituro. Pode abortar, não pode não, é crime na lei dos homens, estão querendo descriminalizar, é crime na lei dos homens e é crime na lei de Deus. Estão matando os nossos jovens, estão matando as nossas crianças. A nossa cidade é a segunda cidade no estado de São Paulo em maior número de suicídio de crianças e adolescentes. E no Brasil é a cidade com maior número, com maior índice per capita de suicídio no Brasil, a nossa cidade. E é a 13ª em qualidade de vida do país. Como que uma cidade que tem a qualidade de vida que a cidade proporciona está cheia de gente morrendo? É porque Satanás é um homicida desde o princípio. E os homens estão se corrompendo. As crianças estão sendo corrompidas. As que não são mortas, vamos corrompê-las. Não, irmãos, nós não podemos aceitar isso, porque nós temos que amar o nosso Deus e obedecer pela fé, porque eles vão inventando termos, palavras, vão inventando frases, eles vão criando conceitos, valores novos, para que você vá achando que está certo. Preste atenção no que você leu, porque isso passa batido. Olha, verso 26, por causa disto, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres, preste atenção no texto, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma o homem, quer dizer, era para ser do jeito que Deus criou, mas não é mais. Da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres. Essa é a relação natural. E se inflamaram de paixão uns pelos outros. Mas pastor, não é isso não é essa a realidade, não é isso que está sendo ensinado, mas é essa a palavra de Deus. Por isso você tem que obedecer pela fé. Vai chegar um momento que você vai estar tão confuso que você vai ter que decidir se você acredita no que os homens ímpios estão falando, ou se você acredita na palavra de Deus. Ele está falando que a relação natural é entre homem e mulher, e os homens se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homem com homem, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Agora preste atenção, aqui diz que no verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, porque está no coração, não está falando de crente, não está falando de todo ser humano,
de que as pessoas que praticam tais coisas, você acha que essa mulher que defecou na bandeira brasileira, que defeca em público, que fica pelada, aquelas feministas peladas na rua, balançando os peitos flácidos para todo mundo ver, aquela coisa horrorosa, indecente, peladas com as bundas caídas, lá na frente de todo mundo, as mulheres com o sovaco, tudo sem depilar, as mulheres feias, descuidadas, horrorosas, parecendo uns bichos, parecendo mulheres irracionais. Você acha que Deus é glorificado nisto? Mas as mulheres estão se corrompendo, e algumas cristãs já se dizem feministas. Seja feminina, seja uma mulher de Deus, uma santa mulher de Deus. No Evangelho não tem homem e mulher no direito, todo mundo tem o mesmo direito. Deus trata todo mundo de forma igual. Quem trata de forma desigual é o mundo. Aqui é todo mundo de forma igual e no conceito de Deus. E ele diz então, eles conheceram o decreto justo de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Você acha que essas mulheres que ficam lá com os peitões de fora, com os traseiros de fora, que ficam defecando sobre as coisas, enfiando imagens na vagina ou no ânus, homens fazendo isso também, enfiando imagens no ânus, você acha, porque é isso que está aí, irmãos, você acha que eles dormem direito à noite? Você acha que eles não têm peso de consciência? Eles têm, só que aos poucos, eles vão cauterizando a mente de tal jeito que deixam de ter. Mas eles tinham, pesava, eles lutaram contra a sua própria consciência para fazer isso. E agora vejam, não somente continuam a praticar essas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. Quando você aprova, você está do lado dessa gente contra Deus. Quando você aprova aborto, quando você aprova homossexualismo, quando você aprova perversão, quando você aprova adultério, quando você aprova casamento ilícito, quando você aprova bestialidade, quando você aprova essas coisas, você está lutando contra Deus. Por isso, mas pastor, olha, a ciência diz isso, a ciência diz aquilo. A ciência genuína diz que é contra. A ciência genuína fala que a criança, ela já é um ser vivo na concepção. Ela diz que homem nasce homem, mulher nasce mulher. Nem um médico consciente vai dizer outra coisa. Nem um médico consciente vai pegar um menino de 12, 13 anos e cortar o pênis dele, enfiar o pênis dele para dentro dele para parecer uma vagina. Nem um médico consciente fará isso. Nem um médico consciente pegará uma criança de 12 semanas, enfiará um tubo dentro da mulher para sugar aquela criança, aquela criança vai lutar pela vida, vai sair em pedaços, vai sair pedaço de mão, pedaço de braço, vai sair pedaço de perna, e ele vai ver aquilo sendo jogado como num trituradouro. Nem um médico consciente faz isso, porque eles juraram o juramento de Hipócrates. Quem faz isso é gente pervertida. Converse com um médico que você conhece, que você vê que ele é coerente. Irmãos, olhe para a lista de sintomas, vê se você está lá. Volte a obedecer a palavra de Deus pela fé. Creia que o que Deus tem é melhor, porque o mundo está piorando. E no final das contas, você vai ter que decidir se você vai ser perseguido ou se você vai perseguir. Você vai ter que decidir se você vai ser perseguido junto comigo ou se você vai ter que me perseguir. Se você junto comigo vai ser denunciado porque crê nas Escrituras, porque não aceita o que está por aí, ou se você vai me denunciar porque eu preguei esse tipo de coisa dentro da igreja. Já teve pastor no Brasil que depois de pregar uma mensagem como essa, irmão dentro da igreja, pegou o celular, está falando contra isso, falando contra aquilo outro. Viatura estava na porta, polícia prendeu o pastor. No Brasil, o pastor já foi preso por causa disso. Depois foi liberto, é óbvio, porque nada disso é lei, nada disso pode ser aplicado. Decida, a quem você vai servir? Não dá para ficar no meio termo. No meio termo você começa a escorregar para a banda de lá. Você começa a escorregar para o lado do capeta, para o lado de Satanás. Você começa
começa a aceitar o que fala na escola, viu? Vocês são estudantes aí que estão no fundamental, que estão na secundária, que estão na faculdade, você começa a aceitar, porque é tanta informação, eles impregnam de tal forma que você começa a aceitar. Porque as más conversações, alguém lembra do versículo? As más conversações corrompem os bons costumes, porque você vai sendo corrompido, porque você vai se enchendo de corrupção, no final você está falando corrupção também. E eu falo isso para vocês com experiência, porque no seminário eu fui cheio de corrupção. Eu que nunca tinha pensado em pegar em arma, você sabe onde eu fui aprender que eu devia pegar em arma? No seminário, quando me ensinaram a luta do proletariado contra as classes dominantes, Marx, dentro do seminário, eu aprendi isso na teologia da libertação. E que se fosse necessário, nós iríamos para o campo pegar em armas para lutar na luta de classes, do oprimido contra o opressor. Não vai pensar que eu saí do útero da minha mãe, do tamanho que eu sou, com cabelo branco. Eu também passei pela rebelião, pela rebeldia. E crente. Isso aqui é sabedoria de Deus, mas é loucura para o homem natural. Por isso que na bancada dos direitos humanos, lá no Congresso, eles estavam conversando lá e um pastor, que se diz pastor de uma igreja de homossexuais, ele disse: vocês não entenderam. Ele disse, estava lá Jean Willis, tudo, tem esse vídeo, tem na internet, você pode procurar que tem lá. Procura lá. Esquerdopatas falam em pegar em armas para dizimar a igreja ou para acabar com a Bíblia. Escreve lá alguma coisa assim no Google ou no YouTube e você vai ver o vídeo lá. Ele falou assim, ele falou para eles, ele estava indignado. Ele falou para eles assim: vocês não entenderam. Isso aqui, ele mostrava a Bíblia. Isso aqui é o problema. Enquanto a gente não acabar com isso, nós não vamos ter mudança nenhuma no Brasil, porque essa gente acredita nisso. Os pastores deles falam para eles que isso aqui é a palavra de Deus, e eles acreditam, e não tem ninguém que tira isso da cabeça deles. Por isso, e aí ele se dirigiu ao Jean Willis: por isso, deputado, eu estou disposto a pegar em armas se for necessário. Mas nós temos que acabar com essa desgraça. Foi isso que ele falou lá. Aí o discurso de ódio é nosso. Escutem, vai lá e escutem, para não achar que eu inventei isso. Eu não vou ficar colocando essas coisas aqui para vocês assistirem, não. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós estamos... Cuidem dos seus filhos, irmãos, cuidem dos seus filhos. A gente está vendo crianças se suicidar. Por que uma criança se suicida? É porque os pais precisam olhar melhor para as crianças, irmãos. Por que uma criança já está deprimida? Uma criança tem 6 anos de idade já está deprimida, 7, 8 anos está deprimida. Por quê, irmãos? Por quê? Porque eles estão nisso aqui o tempo todo. Os pais não querem mais cuidar dos filhos. E o que eles recebem aqui? Irmão, isso aqui é um negócio impressionante. Eu fui visitar meu neto ontem, e ele me estranha, porque ele não convive muito comigo, ele me estranha, mas ele ama celular já. Aí eu peguei e dei para ele meu celular, e fiquei olhando ele, mordendo o celular. Só avô faz isso, né? Dá um iPhone caro desse para o neto babar nele, né? E foi apertando, e eu só olhando o que ia aparecendo na tela. Daqui a pouco apareceu um joguinho na tela. A criança nem sabe como que ela fez aquilo, ele é um bebê. O dentinho dele está saindo agora. Mas eles vão apertando, daqui a pouquinho sai alguma coisa que eles olham e aquilo entra na mente deles. Isso aqui virou babá de criança, de filho de evangélico. Criança começa a dar trabalho, pai já coloca no desenho a Pepa. A Pepa é rebelde, a Pepa é maldosa, a Pepa é invejosa, a Pepa é caluniadora, a Pepa fala mal, os pais colocam na Pepa.
Aí depois coloca nos outros lá, nem sei os nomes, tem uns outros lá que tem dos monstrinhos, tem uns fantasminha, tem uns capetinha, tem lá umas coisas horrorosas, coloca lá para a criança assistir. A criança está lá assistindo, o diabo entrando na mente dela. Nós somos ministrados pelos pastores, e eles estavam dizendo que muito da depressão, por um psicólogo que foi ministrar aos pastores, muito da depressão que hoje em dia existe é por causa da luminosidade do celular. É tão intensa que ela estimula visualmente a pessoa de uma tal forma antinatural que a pessoa começa a ter confusões mentais e emocionais, e ela é um grande instrumento para levar as pessoas à depressão. Celular. Pois não, minha querida? Fala mais alto um pouquinho. No livro, para a criança comer a maçã e engasgar. Vocês escutaram, entenderam? Diz que tem um livro agora por aí que ensina as crianças a pegarem uma maçã, morder e tal, para... Aqui tem criança ouvindo, eu não vou falar tudo porque tem criança ouvindo, tá? Mas é porcaria que tem por aí. Nós temos que entender que a justiça de Deus se revela pela fé. E a fé na palavra de Deus. Irmãos, é o que está aqui. É o que está aqui. Você pode correr atrás, você pode ir para lá, você pode ir para cá. Mas se você não tiver o que está aqui, você está morto. Espiritualmente morto. Eu falei para vocês, eu não tinha uma palavra, Deus deu essa. Como que foi para você essa manhã? Eu não ouvi. Vocês entenderam a questão da imagem? Vocês entenderam a questão da corrupção? Vocês entenderam a questão dos sintomas? Observe, observe. A obediência é por fé. E se você é desobediente, você tem uma semente dentro de você do mal. Vamos ficar em pé? Faz o seguinte, pega homem com homem, mulher com mulher, 2 a 2. Falem para o outro numa frase, o que você aprendeu hoje? O que foi importante isso para você? Se você não quiser falar, você não fala. E depois... Espera um pouquinho só. E depois vocês orem uns pelos outros. E assim vocês estarão despedidos. Homem com homem, mulher com mulher. Eu estou vendo um homem que está com a esposa, ó. Tem gente que está começando a vir na igreja. Eu estou vendo os homens da igreja tudo junto aí, largando os homens que são para estar junto. E as mulheres a mesma coisa. Tem irmã que está com a irmã aí que conhece, e tem gente que está vindo à igreja. Ó, ali tem um casal, atrás de vocês, Sidney. Atrás de vocês aí, ó, tem um casal precisando de companheiros de oração. Tem uma irmã também ali precisando de companheira de oração. Falem uns para os outros aquilo que vocês aprenderam. Pois não, querido. Eu quero contar a bênção. Para mim? Ou para a igreja? Agora já estão acabando, já vão orar para acabar. Eu sempre oro por meu sobrinho, né? Aí essa semana o rapaz falou quinta-feira para ele levar sexta-feira para ele levar a carteira de trabalho dos documentos. Daí ele vai conseguir um serviço registrado. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Veio um rapazinho que eu sempre vi aqui, senhor, né? E ele veio com a garrafinha de água. Aí foi para do DAIS. Amém, glória a Ele Deus. contou pra mim, daí eu falei assim, você vai lá na nação, mas daí ele não sabia, porque ele estava indo um monte de igreja. Eu vi ele aqui uma vez com a garrafinha de água. Amém. Aí outro dia eu conversei com ele, ele falou, nossa, irmã, eu já tô... Eu falei, pai do Senhor, ele falou, Senhor, eu tô pegando escravo, já ganhei R$200. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Aquele envelope é seu, está com dinheiro? É,
Oi.